Eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e seja bem-vindo a mais uma aula no meu canal. Você está no Biolodúvidas pré-vestibular, o seu curso de Biologia intensivo para os vestibulares de todo o país, aqui no meu canal, velho. E o curso está quase acabando, velho, desse ano. E hoje eu vou falar sobre bactérias. Hoje uma aula completinha, amarrando aí os pontinhos soltos que você tem acerca de bactérias. Vou falar das suas características gerais e das doenças. Eu boto muita, mas muita fé que vai cair no seu vestibular bactérias. Mas é claro que eu tenho quase certeza, algo me diz que vai cair características. Patrick, por que não doenças? Não sei. Mas eu vou estar também comentando aqui doenças, beleza? Então pega tua canetinha, teu caderno, teu lápis, para poder fazer as anotações. Aqui embaixo tem meu número aqui do WhatsApp, do canal. Caso tenha dúvida, mantenha contato comigo. E se você já é patriqueiro, deixe seu like. E se você é novo na casa, se inscreve no meu canal, porra, que vale muito a pena, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta Charles Darwin. Beleza, meu amigo, tenha calma que você vai aprender. Se você for começar aqui a minha aula já preocupado se você vai ou não aprender, brother, estanca seu pensamento. Tenha calma, eu vou estar colocando as imagens devagarzinho, vou estar comentando ponto por ponto. Temos que apelar para o slide sim, porque a gente não tem tempo de ficar anotando no quadro. Então, preste atenção, você não tem que ser... É que nem eu falei na minha introdução, um especialista em bactérias. Mas é importante que para esses vestibulares deste ano, você saiba de fato o que é uma bactéria e quais as doenças que ela transmite. Então, primeiro eu vou falar para você como é que está organizado a estrutura de uma bactéria. Botar aqui o meu ponteirozão peidado, cadê aqui ele? E olha só. Biologia molecular e celular de procariontes. É porque é esse nome que a gente dá. Quando a gente vai estudar bactérias, na verdade a gente está vendo procariontes. Isso porque a bactéria ela é um organismo procarionte que pertence ao reino Monera. Então olha só, aqui está uma bactériazona bem bonitona, peidadona. E vamos aqui. Apesar da sua complexidade, a estrutura das bactérias é simples. O que é que ela vai possuir? Vai possuir membrana plasmática, que é uma estrutura comum também às células eucariontes. Vai possuir a parede celular, que é comum às células eucariontes vegetais. Vai possuir uma cápsula, mas não é toda bactéria que vai ter uma cápsula. Vai ter o seu citoplasma bonitão, maravilhoso, pobre em organelas, diga-se de passagem. Vai ter o seu nucleóide, que é a região ao qual o DNA da bactéria vai estar presente. Não é núcleo, é nucleóide, que é só a regiãozinha que o DNA está lá de boa. E vai ter prolongamentos filamentosos, que vão ser esses flagelos aqui. Além disso, também vai possuir os ribossomos, que são organelas importantes. Tosse de cachorro aqui. São organelas importantes para o processo de produção de uma proteína. Olha, eu tô aqui tossindo pra caralho. Então, bota aqui o like, dá o like, para poder você incentivar aqui cada vez mais eu produzir para vocês aula, porque a voz já tá falhando. Então, aí são basicamente as estruturas que formam a bactéria. Membrana plasmática, parede celular, a cápsula, o citoplasma, o nucleóide e os prolongamentos filamentosos. Tudo bem? Olha só, a membrana plasmática da bactéria basicamente vai ter a mesma função das células eucariontes: revestimento, proteção e permeabilidade seletiva. Ou seja, vai estar selecionando quem entra e quem sai da bactéria, além de revestir o citoplasma e também dar proteção. E também vai ter a mesma natureza, que é a base de lipídios e proteínas.
Então vai ser anfipática ou anfifílica. Nossa, Patrick, tu tá explicando o quê? Estou explicando a bactéria, aí a sua membrana plasmática. O citoplasma vai ter lá seus ribossomos e vai ter o seu DNA. Então, olha só, nucleóide vai ter DNA com extremidades fundidas. Isso é uma característica marcante das bactérias. O nosso DNA, ele não tem essa extremidade fundida. Diga-se de passagem também que as bactérias só possuem um cromossomo. Então, caso te pergunte, quantos cromossomos tem a bactéria? Só um. O DNA da bactéria se divide por fissão longitudinal. Não ocorre aparecimento de cromossomos condensados. Não ocorre o aparecimento de cromossomos condensados, mas vai sim ter um cromossomo a bactéria. A bactéria, então, duplica o seu DNA no momento em que ela vai sofrer um processo de divisão por cisciparidade, que é quando uma bactéria dá origem a outra. A parede celular da bactéria vai também conferir à bactéria proteção. Diga-se de passagem que um tipo de bactéria específico, chamado de micoplasma, não tem parede celular. É bom deixar aqui esse registro. Vai promover a proteção e é impermeável. Isso é muito importante para poder a bactéria não ter uma concentração muito elevada de água no seu citoplasma. E contém determinantes de antigênicos, ou melhor, contém determinantes antigênicos. Isso aí vai conferir à bactéria uma classificação como gram-positiva e como gram-negativa. Isso aí também está ligado apenas à estrutura da bactéria. Olha só, devido às suas propriedades, as bactérias são divididas em dois grupos, gram-positiva e gram-negativa. Isso daí, para o vestibular, talvez não seja tão importante assim saber a diferença padrão de positiva e negativa. Mas é o ideal você saber que as bactérias que são gram-negativas são bactérias que têm uma parede celular mais complexa, com mais camadas. E as que são gram-positiva têm a parede celular mais simples, com menos camadas. As gram-negativa é aquela em que tem uma coloração meia que avermelhada e a positiva é aquela que tem uma coloração meia azulada. Isso acontece porque a gram-negativa não consegue fixar o seu corante. Mas isso aí é só uma curiosidade. Então eu tenho bactérias gram-positiva e gram-negativa. Beleza? A cápsula vai ser uma estrutura presente nas bactérias. Pode estar presente também em grãs positivas e negativas essa cápsula. Também diga-se de passagem que não é toda bactéria que vai ter essa cápsula. E também tem propriedades imunológicas. Nossa, Patrick, tu está pegando pesado. Eu estou explicando para vocês as características das bactérias para você poder não errar nas suas provas. Então, fica aí atento às informações, anote basicamente tudo que está aqui. Faça seu Memorex aí para você poder, cara, não esquecer desses pontozinhos, porque eu boto fé que vai cair no vestibular esse organismo. O metabolismo bacteriano é muito diversificado. Isso porque vão existir diversos tipos de bactéria. Fototrópica, que são bactérias autotróficas que utilizam a luz para produzir o seu próprio alimento. Bactérias quimiotróficas, que precisam apenas de matéria orgânica para poder produzir aí a sua energia. E também vai ter aí o que chamamos de quimioautotróficas e quimioorganotróficas, que também são características bacterianas. As quimioorganotróficas são bactérias que fazem a oxidação, no caso uma espécie de respiração celular, ou fazem a fermentação de algum componente, beleza? Um outro ponto importante é que as bactérias elas podem ser anaeróbicas, ou seja, não utilizarem o oxigênio. Elas podem ser anaeróbicas facultativas, o que significa que dependendo do lugar que a bactéria esteja, ela pode ou não usar oxigênio, apesar de ela ser anaeróbia. Mas ela é anaeróbia facultativa, ou seja, ela pode estar fazendo uma oxidação e se faltou oxigênio,
fazer uma fermentação. E tem as bactérias que são aeróbicas, que necessitam sim do oxigênio. Ah, Patrick, então tu tá me dizendo que do mesmo jeito que as minhas células, elas necessitam se alimentar. Patrick, a minha célula se alimenta? Se alimenta. Você quando come, a glicose e a matéria orgânica lá que você vai utilizar para poder produzir energia, ela entra dentro da sua célula. A mesma coisa acontece com a bactéria. A bactéria ela se alimenta para poder extrair aí os hidrogênios e fazer o seu ATP, igual não sei se elas fazem, nós fazemos. Então elas podem fazer fermentação e um processo semelhante à respiração celular. As quimio-autotróficas e as quimio-organocotróficas, Ave Maria, quimio-organotróficas. Qual é a diferença das duas? Uma utiliza matéria orgânica, a outra utiliza matéria inorgânica. Basicamente essa é a diferença, ok? Uma outra coisa é que grande parte das bactérias quimiotróficas são bactérias que parasitam, beleza? E podem liberar o que chamamos de endotoxinas e exotoxinas. A bactéria ela faz mal pra gente, não é porque ela está parasitando a sua célula, mas a bactéria pode fazer mal porque ela libera o que chamamos de endotoxinas e exotoxinas. É uma observaçãozinha de diferença entre endotoxina e exotoxina que eu queria destacar, é só isso aqui, que as exotoxinas é o seguinte, secretado pelas bactérias, atingem concentrações altas no meio de cultura, endotoxinas parte integrante de paredes das bactérias gram-negativas são liberadas principalmente quando as bactérias morrem. Então, enquanto a endotoxina ela é liberada quando a bactéria está morta, a exotoxina não. Ela pode ser liberada mesmo a bactéria estando viva. Eu estou nessa aula tratando de informações que talvez você não tenha visto em outra aula. Por isso que essa aula aqui é importante. Eu resolvi falar de pontos que não são tão comuns de ser comentado, como exotoxinas e endotoxinas. Endotoxinas, a bactéria morre depois que, quando está morta, libera. E exotoxina é quando a bactéria, mesmo viva, ela libera esse componente. E ambos podem aí fazer mal. Olha só, a exotoxina é feita por bactérias positivas e negativas, no caso gram-positiva e gram-negativa, e as endotoxinas apenas por bactérias gram-negativas. Fica uma curiosidade, mas ao mesmo tempo uma ressalva que é bom você estar por dentro disso, beleza? E bactérias se dividem sem mitose e sim pela formação de septos. Então, a divisão da bactéria vai ser muito mais rápido do que a divisão de uma célula que você está acostumado a você ver sofrendo mitose. Acontece uma espécie de centrifugação, de dentro para fora. E olha só o que acontece, a bactéria ela partida na metade. Isso acontece depois que o material genético é duplicado. Então acontece o que chamamos de uma bipartição ou cisciparidade. Em segundos uma bactéria consegue se reproduzir e gerar novas e novas bactérias. Esse tipo de reprodução é assexual, porque não ocorre a formação não tem gametas, então ele é assexual, beleza? Uma outra coisa importante é a presença de plasmídios, que são DNA circular que as bactérias possuem, e a biotecnologia utiliza muito esses plasmídios para poder aí conferir a questão de manipulação de material genético. O plasmídio é muito utilizado porque o plasmídio pode sair de uma bactéria e ir para outra bactéria. E uma coisa importante que a bactéria utiliza é o seu mecanismo de transmissão de material genético, que pode acontecer de três formas. Tem a transformação, tem a conjugação e tem a transdução. Os três mecanismos fazem a mesma coisa, promovem a modificação do DNA bacteriano. Pode ser que você encontre uma prova te perguntando quais são as três formas que acontecem essa transformação, essa mudança, ou melhor. Transformação é quando uma bactéria está morta e os seus fragmentos de DNA acabam entrando em uma bactéria viva. A conjugação é quando duas bactérias se unem e ocorre essa troca de plasmídios entre as bactérias.
E a transdução é quando um fago, que no caso é um vírus, ele faz aí o transporte de material genético entre as bactérias. Portanto, eu tenho a transformação, a conjugação e a transdução. Transformação, bactérias mortas. Conjugação, cuidado, transformação, DNA de bactéria morta. Transformação, DNA de bactéria morta. Conjugação, DNA trocado através da união anatômica. E transdução é a troca de material genético. Troca não, né? Mudança de material genético por meio de um vírus. Eu tô falando assim porque eu tô já tossindo, tá ligado? Eu vou dar aqui um pause no vídeo e vou tossir, galera. Na moral, porque eu não aguento. Beleza, depois que eu dei aqui essa bela tossida, eu quero destacar para vocês apenas, basicamente, o nome de algumas doenças bacterianas. Porque eu acredito que o vestibular pode cobrar de você é o nome da doença. Por quê? É tanta doença para ser cobrada de vírus, de bactéria, de protozoário, de fungo, de verme. E se a banca cobrar muita coisa sobre uma doença, é muito complicado. Então é mais fácil cobrar o nome de doenças. Então aqui eu tenho a cólera, que é uma doença bacteriana. Eu vou estar colocando aqui, mas eu não vou estar lendo não, porque esse slide aqui é de uma outra aula que eu utilizei. Se você desejar, você dá o pause e você anota. Mas a cólera é uma doença bacteriana não contagiosa entre pessoas, mas que você pode pegar através da ingestão de água contaminada com essa bactéria, que é o Vibrio cholerae. Essa bactéria pode promover uma tremenda diarreia e um quadro conhecido dessa doença é a grande desidratação, porque quando você defeca, você perde muita água. Então, cólera, doença bacteriana. Tuberculose é uma doença contagiosa. Tuberculose, ao qual você toma a vacina BCG, é uma doença bacteriana que ataca os pulmões. Então tem todo aí um quadro sintomatológico dessa doença. É uma doença que tem vacina, mas mesmo quando você está vivendo em uma casa que está tendo casos de tuberculose, o ideal é você tomar uma segunda dosagem. E quem passa é a Mycobacterium tuberculosis. Então, tuberculose, doença bacteriana. Outra bem conhecida é a meningite bacteriana. E diversas bactérias passam essa doença. Porque, afinal, a meningite é a inflamação da meninge, que é uma das membranas que revestem o seu cérebro. É uma doença que pode até mesmo ser contagiosa e ela também não tem idade para pegar meningite. E também vai ter toda a sua sintomatologia, não tem uma vacina para meningite, mas tem um tratamento pesado. Então a meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Existem diversos tipos de meningite e para cada uma delas há sintomas e causas específicas. Então meningite, doença bacteriana. Outra muito conhecida é a pneumonia, que também é uma doença que pode ser contagiosa. A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, pode acometer as regiões dos alvéolos, justamente onde acontece o processo de hematose, e é uma doença que você pode pegar através do fumo, do álcool, do ar-condicionado, resfriado, enfim. Os sintomas, febre alta, tosse, essas questões clássicas de sintoma não são tão abordados em vestibular, com doenças pouco conhecidas. O tratamento da pneumonia requer o uso de antibióticos. Lembre, bactéria trata com antibióticos e também com vacinas. Vírus é só com vacinas. Outra bem clichê é a sífilis ou sífilis, que quem causa é o Treponema palladium. É uma doença sexualmente transmissível, ou seja, pode pegar através do sexo. Então, sexo seguro com camisinha previne essa doença. Tem diversas manifestações da sífilis. Sífilis primária, secundária, latente, terciária e congênita. E vai trazer essas lesões que está aqui no slide. Então, sífilis, doença sexualmente transmissível. A próxima é a gonorreia, outra doença DST, sexualmente transmissível. E a Neisseria gonorrhoeae é quem vai passar essa bactéria. Acaba aqui com o trato genital da pessoa. A bactéria se prolifera em áreas quentes e úmidas do corpo, incluindo o canal que leva a urina para fora do corpo, a uretra. Os sintomas, vai ter todos os sintomas aí de
uretrite, vaginite, vai dar nessa doença. Então, sífilis e gonorreia, doenças bacterianas sexualmente transmissíveis. O tétano, uma doença que atinge o sistema nervoso, promove essa contração muscular desordenada, e a infecção por tétano começa quando os esporos da bactéria transmissora entram no corpo por meio de uma ferida. Então, é muito comum agricultores terem essa doença. E tem vacina. A vacina tetânica, beleza? Serve para isso. Onde liberam bactérias que se espalham pela corrente sanguínea e produzem veneno. Na moral, são toxinas, né? Chamam de veneno, mas é toxinas. A tetanospasmina. Esse veneno bloqueia os sinais neurológicos da coluna vertebral para os músculos, causando espasmos musculares intensos. E aqui eu vou ter uma série de sintomas que acontecem nessa doença. É uma doença que não é contagiosa, mas você pode pegar se cortando, beleza? E é isso mesmo. Eu queria que vocês decorassem essas doenças, porque elas adoram cair em provas. Essa foi a minha aula sobre bactérias para o Enem 2017. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu sintetizei aqui basicamente tudo o que você tem que saber sobre esse organismo. Patrick, mas você não falou sobre a bactéria e ecologia. Patrick, você não falou sobre bactéria e biotecnologia. Não, é porque esse assunto não é explicado agora não. Na aula de ecologia eu já falei de impactos, eu vou fazer uma live no canal falando sobre impactos ambientais e vou falar da eutrofização e vou estar comentando bactérias. E já gravei uma aula aqui no meu canal esse ano de biotecnologia que eu falei sobre a bactéria. Essa aula aqui foi apenas para falar das características e das doenças bacterianas. Se você gostou, deixa o seu like porque ajuda muito o canal a crescer, beleza? Fico por aqui, eu sou Patrick Gomes do canal Biolodúvidas e até a próxima!